Fala aí pessoal, aqui é o João Pedro e hoje nós vamos falar sobre guerras greco-pérsicas ou guerras médicas. Isso tudo dentro desse joguinho quadrado aqui que vocês tanto conhecem. Então, vai ser um resumo, bora lá. Espero que vocês entendam. E é isso aí, obrigado, até mais. Para começar a falar sobre as guerras greco-pérsicas, primeiramente temos que ir até o Império Persa, o início desses conflitos, onde o imperador chamado Dário I planejava uma grande expansão territorial no continente asiático. Com a grandeza do Império Persa, algumas cidades-estado gregas já haviam sido dominadas por eles. E o que se iniciou com apenas cobrança de impostos foi evoluindo para uma dominação mais forte. Esse comportamento gerou uma revolta e os cidadãos gregos começaram a agir contra o império e pedir ajuda para outras cidades-estado gregas. Na cidade de Mileto, em uma das revoltas, o Império Persa decidiu de vez que iria invadir e dominar todo o território da Grécia. O exército persa contava com mais de 150 mil homens, fora os guerreiros mais treinados, chamados de Os Imortais. O mundo inteiro temia a força militar persa. Além disso, os gregos estavam separados em várias cidades-estados e não tinham um grande exército. Sendo assim, os persas acreditavam fielmente que iriam vencer essa guerra. Mas para os gregos terem alguma chance de derrotar o imperador Dário I e seu exército, as cidades gregas teriam que se unir e criar boas estratégias de guerra. O primeiro conflito então se iniciou, com os persas avançando até a cidade de Maratona, onde encontraram guerreiros gregos, principalmente atenienses, que estavam ali para batalhar e defender o território. Mesmo com uma desvantagem enorme, a performance dos gregos em combate se mostrou implacável, derrotando até mesmo os imortais, que eram os soldados de elite persas, assim levando a vitória daquela batalha. Para dar a notícia que os gregos haviam ganhado, um só homem correu 42 quilômetros incansavelmente até Atenas e morreu de exaustão logo depois de dar a notícia. Isso pode ser considerado um mito, mas pode ser que desse ato que nos dias de hoje usamos a palavra maratona para descrever as pessoas que correm grandes distâncias de forma esportiva, é claro. Então, os gregos sobreviventes da batalha marcharam de volta e alcançaram as muralhas de suas cidades a tempo, assustando os outros grupos de persas que tentaram invadir o território. Os persas, então, não tiveram escolha a não ser voltar desesperados, derrotados e humilhados para a Pérsia. Pelo tal acontecimento, o rei Dário I, antes de morrer, treinou seu filho com um único objetivo: destruição e aniquilação total dos gregos. E mesmo com essa sede de vingança, os persas e gregos só voltariam a lutar 10 anos depois. Se passando então os 10 anos, como prometido, Xerxes I, que nome horrível, cara, meu Deus, filho de Dário I, uniu um enorme exército para invadir o território grego de vez, principalmente Atenas, que foi responsável pela derrota de seu pai. Atenas, por sua parte, precisava de aliados mais fortes. Já em Esparta, um dos líderes espartanos, chamado Leônidas, sabia que se Atenas caísse, toda a Grécia cairia também. Então, mesmo com uma certa rivalidade, a cidade de Esparta se aliou aos atenienses para ajudar na guerra. Leônidas, então, reuniu seus melhores guerreiros que vieram junto com seus filhos, pois já sabiam que seria uma missão sem volta. Tendo conhecimento que os persas avançariam até Atenas por uma região chamada Termópilas, os espartanos
com cerca de 300 homens, se juntaram com outros gregos da região para estar na linha de frente. Vendo a enorme horda persa se aproximar, em 480 a.C., começou a Batalha de Termópilas. Firme e forte, a falange grega novamente mostrou seu poder aos persas, seguindo numa enorme matança, sangue e corpos por todos os lados. Os imortais morriam e as águas do mar próximo ficavam vermelhas. Os persas, através de uma estratégia de avanço e a enorme vantagem de exército, conseguiram matar todos os gregos naquela batalha. Mas foram atrasados, dando tempo suficiente para que as outras cidades gregas conseguissem se preparar para enfrentá-los. Desse jeito, os persas continuaram seu avanço até Atenas, mas com a grande habilidade da marinha grega, com apenas 271 navios, os atenienses afundaram mais de 400 navios persas e perderam só 100. Enquanto os persas avançavam com toda a força no continente, o líder ateniense Temístocles ordenou a evacuação total da cidade e também recuou sua frota marinha para confundir os persas. Os gregos tiveram que assistir de seus navios a cidade de Atenas ser completamente queimada e destruída, mas esse sacrifício da cidade pagou seu preço. Os persas, pensando que os atenienses estavam fugindo, os seguiram, sendo um total erro que eles se arrependeriam demais de ter cometido, pois eles acabaram encurralados dentro do território. E, por conta dos navios gregos serem muito superiores em relação aos persas, os gregos conseguiram vencer a batalha no mar. Com o desenvolvimento da situação, ocorreu mais algumas batalhas que resultaram no acordo de paz chamado Paz de Cálias, que encerrou toda essa guerra e estabelecia que os persas recuariam e nunca mais invadiriam as terras gregas.